E aí, pessoal, em época de isolamento, de coronavírus, preciso conversar, vir aqui para bater um papo, para também descontrair, trazer conteúdos, lembrar do Grêmio, lembrar de situações para que a gente possa deixar o domingo um pouco mais leve, um pouco mais solto. E essa é a ideia desse momento aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio. E o que eu quero conversar com vocês aqui, aproveitando este domingo? O melhor Grêmio que eu vi jogar. Os dois, o melhor time do Grêmio que eu vi jogar e também a soma desses jogadores. Aí pegando como base os últimos 40 anos, os últimos 45 anos, eu que comecei a ver futebol lá por 77 de maneira mais importante. Vamos lá? Vamos construir o time que a gente viu, o melhor time que a gente pode avaliar do Grêmio nesse tempo todo. Goleiros, eu vi Darley, eu vi Mazzaropi, eu vi Leão, eu vi Seijas. Eu vi bons goleiros, mas pela simbologia, Mazzaropi, o goleiro do Mundial, Mazzaropi, fico com ele, um grande goleiro. Eu vi Marcelo Groy também, eu vi bons goleiros, mas vamos ficar com Mazzaropi, o goleiro campeão do mundo. Lateral direito, eu vi Paulo Roberto, eu vi também Eurico, mas eu vi Arce, Tique Arce, super lateral direito da década de 90, eu fico com ele. Então temos Mazzaropi e Arce. Na quarta zaga, na zaga central, Pedro Jeromel. Pedro Jeromel supera as gerações, supera os grandes jogadores, campeão da América em 2017, um super líder, um super jogador. Pedro Jeromel, ao lado dele, Hugo de León. Hugo de León, grande capitão da Libertadores, jovem ainda, veio do Uruguai, conquistou o título brasileiro, conquistou a Libertadores, conquistou o Mundial. Hugo de León, super zagueiro, eu fico com ele como o zagueiro, o quarto zagueiro. Temos então Mazzaropi, Arce, Jeromel, de León. Quem é o homem pela esquerda? Vi bons laterais, mas fico com o Roger pela simbologia, categoria de base, um grande lateral esquerdo, foi um dos pontos fortes do sistema defensivo do Filipão na década de 90. Roger foi um grande lateral esquerdo e eu fico com ele. Naturalmente as pessoas vão dizer, pô, César, e Everaldo, e Ayrton Ferreira da Silva, é que eu não vi nem Everaldo nem Ayrton. Eu sei das histórias, sei de tudo que eles representam, mas eu não vi. Então, por isso, coloco o Roger, mas sei da importância, né? O Everaldo, por exemplo, é o lateral esquerdo que virou, já foi campeão do mundo em 70 e virou a estrela da bandeira do Grêmio. Tem uma bandeira aqui, tem uma estrela lá, ó. E a estrela é Everaldo. Então, por favor, não estou aqui diminuindo o Everaldo, pelo contrário, estou só montando uma seleção sem muita intenção de tentar convencer as pessoas, apenas dizendo isso. Vamos fazer dois volantes, um meio articulador, dois homens pelo lado e um homem na frente. Quem são os dois homens de marcação, assim, que a gente poderia colocar histórico? Eu coloco Dinho, volante Dinho, um grande volante, jogador que também foi uma das bases do time do Filipão, número 5, cangaceiro Dinho, lançamentos longos, chutes de fora da área, marcação, liderança. Dinho foi um grande jogador. O número 8, eu vou colocar Yura, pela representação que teve Yura naquele campeonato de 77, o título que determinou aquela quebra da rotina de derrotas para o Internacional. Yura era uma figura e era um coração de leão, era um homem de grande história, e eu coloco ao lado de Dinho Yura, que considero um jogador que não era nenhum primor técnico, mas vencia pela galhardia, pela força, pela moral e pelo gremismo. O número 10, muitos não vão gostar, mas ninguém jogou mais que Ronaldinho Gaúcho, ninguém jogou mais que Ronaldo Assis Moreira. Número 10, super jogador, um jogador foi 2 vezes o melhor do mundo e saiu daqui com uma ótima campanha. Não vi ninguém parecido com Ronaldinho Gaúcho. Aberto pela direita, a unanimidade tricolor, o ídolo, o homem-gol, o homem dos gols do Mundial. Fico com o Renato Portaluppi, o Renato que virou Renato Gaúcho depois, mas que é Renato Portaluppi, um jogador de outra turma também, super jogador de futebol. Do lado esquerdo, eu vou colocar, e acho que muita gente vai se bronquear comigo agora, vou colocar Luan. Por que Luan? Porque Luan foi o melhor jogador da América em 2017, e Luan é a representação das grandes vitórias do Grêmio nessa nova era, essa era de Copa do Brasil, de Libertadores, de Recopa e de reconquista do seu espaço. Eu considero o Luan um dos grandes jogadores. Vai ter gente que vai dizer, pô, César, Luan não.
Mas Luan para mim é um jogador importante sim. E na frente, o homem que fez o gol em 77. O homem que fez o gol em 77 é o André Catimba. André Catimba é o homem que conseguiu fazer o Grêmio vibrar naquele ano, naquele Grenal. Eu estava lá, menino ainda, 7 anos, vi aquele jogo, vi aquele momento do Grêmio. O meu time do Grêmio, treinador nós temos Tele, nós temos Renato, nós temos Filipão. Quem que a gente pode escolher? Eu vou escolher o Tele Santana. Tele Santana é o treinador que virou a chave e que transformou o Grêmio. Tem Enio Andrade também, mas eu vou escolher Tele Santana. Meu time então ficaria com Mazarop, Tique Arce, Pedro Jeromel, Hugo de Leon e Roger, Dinho, Iura e Ronaldinho, Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi, Luan e na frente o centroavante André Catimba. O técnico seria Tele Santana. Gostaram? Esse foi o time que eu montei aí nos últimos 40, 45 anos. O melhor time do Grêmio que eu vi jogar é um time que vocês sequer vão lembrar porque ganhou pouco. É o Grêmio Show de Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, time que começa com uma estrutura de categoria de base, todo ele montado com jogadores feitos em casa logo depois do Grêmio ser campeão mundial. O time que começa aquele trabalho tem Raul, Luiz Eduardo, Baidec, tem Casemiro, tem... depois na frente tinha China ainda, tinha Osvaldo, que não era da base e que depois acabou dando espaço para Paulo Bonamigo, tinha Luiz Carlos Martins, tinha Valdo, grande Valdo, que deveria também fazer parte da lista dos melhores jogadores da história, tinha Renato ainda e tinha Caio Júnior, depois Caio Júnior foi trocado por Lima, no meio campo entrou o Cristóvão e o Grêmio fez ali um grande time de futebol. Lateral direito também por tempo era o Paulo Roberto, também tinha na lateral esquerda o Paulo César Magalhães. O Grêmio montava ali uma estrutura de time sensacional que deu muita alegria para quem vivia dentro do estádio, que era o meu caso lá na década de 80. Não ganhou brasileiro, não ganhou também, ganhou muitos gauchões, acho que uns 4 ou 5 gauchões, 6 eu acho. Foi um grande time, um time que enchia os olhos e tu vê. Eu quis colocar esse time porque todos vão lembrar do time de 17, do time de 83, do time de 95, mas esse time aí jogava muita bola, o Grêmio Show, o Grêmio que ficou conhecido por jogar muito e fazer e dar muitas alegrias para o torcedor. Teve em determinado momento também Jorge Veras, foi um baita time, foi um momento muito legal ali, que claro tem a ver um pouco com a minha história, com a história de eu viver muito ali naquela época, menino ainda, jovem ainda, viver muito naquela época, mas foi uma boa experiência. César Cidade Dias, falando de Grêmio neste domingo, domingo de isolamento, domingo onde nós temos que ficar em casa refletindo, entendendo tudo que está acontecendo na humanidade, fazendo a nossa parte, trazendo para vocês aí. Coloquem o seu time também, depois a gente discute em outro conteúdo, time a time, que vocês vão colocar nos comentários. Façam isso e vamos fazer e construir esse canal. Curta, compartilhe, dê o joinha ali, interaja com a gente para a gente construir um canal cada vez mais forte. Valeu, até a próxima!